tão entusiasmado como todos. É quase como um casamento onde estamos aguardando as palavras tão importantes a serem ditas. O Sr. Blair já foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante 10 anos, de 97 a 2007. Eu estava pesquisando e sempre descobriu que ele era um visionário. E ele sempre defendeu que as potências tradicionais deveriam, o quanto antes, se sentar à mesa com as potências emergentes, como China, Índia, Brasil, países que convidaram países que ele convidou a participar da reunião do G8 na Escócia. E nós teremos em breve os Jogos Olímpicos em 2012 na Grã-Bretanha, de onde virá a tocha para o Brasil. O senhor sempre participou dos assuntos mundiais. Atualmente, o senhor tem trabalhado no Oriente Médio como representante do quarteto para ajudar os palestinos a se preparar para um Estado. O senhor também lançou a Fundação de Fé Tony Blair para promover o respeito e a compreensão entre as grandes religiões. E alguns dos projetos aqui no Laureate, o trabalho na África, mudança climática, os trabalhos com governos em Ruanda, Libéria, refletindo os temas que a Laureate e a AMB Morumbi prezam muito. Tendo dito isso, seja bem-vindo. Estamos ansiosos para ouvir as suas palavras. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor reitor, vice-reitor, senadora Marina da Silva, senador Suplicy, secretário de Estado de Educação em São Paulo, Alexandre Schneider, ilustres convidados, senhoras e senhores, é um privilégio incrível estar aqui na IMB Morumbi para dizer algumas palavras de agradecimento à universidade por sediar este encontro e agradecer a Laureate pelo trabalho fantástico que faz em todo o mundo na área de educação. Eu tive a oportunidade de ver a sua experiência em várias partes do mundo. Isso me dá uma oportunidade de poder voltar ao Brasil, porque além de convidar o Brasil a participar da cúpula do G8 em 2005, eu também fui o primeiro-ministro inglês a visitar o Brasil para promover uma reunião bilateral, ainda como primeiro-ministro. Eu me considero profético até sobre a ascensão do Brasil. É sempre um privilégio poder voltar e ver o progresso fantástico e extraordinário que o país tem obtido. Como eu estava explicando para algumas pessoas ainda hoje, o meu filho do meio passou uma semana aqui no Brasil e depois de um mês ele não tinha voltado para casa ainda. Obviamente tem alguma coisa muito boa acontecendo aqui. Agora, provavelmente é melhor eu nem ficar sabendo o que é. Então eu vou lhes falar sobre a minha opinião sobre educação, um tema que me desperta muita paixão. E gostaria de começar contextualizando a educação no cenário mundial. Se nós identificarmos as características do mundo moderno, eu acho que vamos ver que são exatamente essas coisas. O mundo hoje é interdependente, interconectado, mais do que nunca antes. Se observarmos a crise econômica e se nós pensarmos sobre como um problema no mercado de hipotecas subprime no sul dos Estados Unidos acabou gerando um colapso das instituições financeiras, criando uma crise em toda parte do mundo. Eu me lembro, em setembro de 2008, com o colapso do banco Lehman Brothers,
Eu estava na minha casa em Londres e o noticiário só falava da Lehman Brothers. Mesmo nas partes mais distantes da Inglaterra, esse nome Lehman Brothers passou a ser ouvido em todas as partes. Nome que nunca as pessoas tinham ouvido. Eu me lembro sair de casa naquela manhã para ir para o trabalho, alguém me reconheceu, me parou e disse: "Quem são esses irmãos?" São irmãos muito ruins que vieram para a cidade e vão causar problema aqui? Mas essa sensação de um mundo mais unido, mais do que nunca antes, é algo muito forte. E o poder, que é uma outra característica, o poder está mudando de mãos. O poder está migrando da América e dos Estados Unidos para o Oriente, para países como o Brasil. Como presidente do G8, quando eu reconheci que nós tínhamos que atrair as potências emergentes, claro que foi uma coisa diplomática, mas também foi algo realista. E hoje o G20 substituiu o G8, o que é muito difícil para nós, europeus, e para os norte-americanos. De repente, nos damos conta de que o mundo hoje é diferente e o poder tem que ser compartilhado. As decisões terão que ser feitas com base em parceria, o que será um grande desafio para muitas pessoas. E não apenas o Brasil, a China ou a Índia, países como a Indonésia, México, Colômbia. Portanto, a relação de poder no mundo está mudando. E a característica final do mundo hoje, eu diria, é a velocidade da mudança. É isso que é tão extraordinário. Observando toda a tecnologia disponível hoje, pensando nos meus filhos, como a vida dos meus filhos está mudando como consequência disso, quando eu deixei o cargo de primeiro-ministro, na verdade, quando eu ainda era primeiro-ministro, eu não tinha celular. Todo mundo ficava preocupado com quem iria me ligar. Ninguém acreditava que eu estava seguro com o celular na mão. No primeiro dia que eu deixei o cargo de primeiro-ministro, eu comprei o meu primeiro celular, minha nova tecnologia. Fiquei super empolgada. E decidi mandar um SMS para alguém. Aí mandei um SMS dizendo: "Oi, tudo bem?" Só que eu percebi depois que meu nome não aparecia. Aí a pessoa respondeu dizendo: "Quem é você?" Aí eu fiquei pensando, nossa, faz 24 horas só que eu deixei o cargo de primeiro-ministro, como você é esquecido rapidamente, né? Só que agora você pensa em como vivem os nossos filhos, como é que eles vão trabalhar com os computadores, agora com o iPad e tudo mais. É um mundo no qual as empresas, os países e até as pessoas precisam estar preparadas para se adaptar rapidamente à mudança. Portanto, as características do mundo são: o mundo está interconectado, a relação de poder mudou e a velocidade de mudança é sem precedentes. Só que existe uma consequência política para tudo isso também. A meu ver, a diferença entre direita e esquerda na política continua sendo importante. Só que é menos importante no século XXI do que era no século XX. Eu acho que é igualmente importante hoje a distinção do que eu chamaria de aberto em oposição a fechado. Em outras palavras, quando nós vemos essa força de mudança, essa globalização, a sua resposta vai ser se abrir a essa mudança e ver essa mudança como oportunidade? Ou será que a sua resposta será ver essa mudança como ameaça, algo para o qual você quer se fechar? E nós observamos isso
em várias maneiras. Nós vemos isso politicamente. Países querem estar engajados com o mundo. Será que estão abertos, formando alianças, parcerias, ou será que os países estão tentando se ater àquilo que têm? Nós vemos isso economicamente, sem dúvida, em debates sobre comércio, protecionismo. Será que nós achamos que é bom abrir a nossa economia ou será que queremos proteger o que temos? E, igualmente importante, existe também o impacto cultural. Será que nós vemos as nossas sociedades, ou a maneira como a sociedade está mudando, vemos isso como algo positivo ou negativo? O Brasil é um país incrível. Uma coisa que é mais incrível sobre o Brasil, que muita gente lá fora não entende, é essa mistura extraordinária de várias nacionalidades que vieram a compor o Brasil moderno. Mas na Europa, atualmente, você pode combater qualquer campanha eleitoral com base na imigração. Em toda a Europa, atualmente, questões relacionadas a diferenças religiosas, isso é muito forte. E, de vez em quando, algo que gera uma ameaça, algo perigoso. Se nós tomarmos os governos, as lições de governança no mundo inteiro hoje são muito claras, como eu vou explicar daqui a pouco com respeito à educação. Agora, quer queiramos ou não, a tecnologia está impondo um desafio constante à população mundial. Você se vê parte desse ambiente global mutante, forçando as pessoas a se juntarem, ou será que você se sente ameaçado, ou excluído, ou deixado para trás? Portanto, isso está criando um tipo diferente de política. Esquerda versus direita continua existindo, só que, às vezes eu acho, e eu digo isso com toda a honestidade do mundo, como um político esquerdista, mas que está preparado para trabalhar com outro partido. Às vezes eu acho que dedicamos muito tempo como políticos buscando diferenças, senão não nos sentimos à vontade, quando, na verdade, hoje, algumas dessas questões exigem uma abordagem diferente na política, menos ideológica e muito mais prático. Agora, não menos idealista, eu diria. E essa distinção de abertos versus fechados é uma distinção que perpassa toda a política de hoje. Isolamento ou engajamento, responsável pelo mundo ou responsável pelo seu próprio país. Pessoalmente, me sentir um cidadão global, assim como um cidadão do seu próprio país. Muito bem. Eu acredito que para ter sucesso num mundo que é interdependente, que muda rapidamente, em que a relação de poder está mudando, nós temos que estar abertos. As pessoas e empresas que vão ter sucesso, os países que vão ter sucesso, serão aqueles que estão abertos a novas ideias, abertos a uma nova energia, abertos à inovação, abertos a um espírito, por assim dizer, um espírito do futuro. Porque essa força da globalização vai continuar. E, aliás, ao contrário do que muitos acreditam, isso é impulsionado pelas pessoas e não pelos governos. São as pessoas que fazem isso acontecer. São as pessoas que votam com seu estilo de vida, com a sua atitude. Portanto, esta escolha de abertos ou fechados, na minha opinião, só pode ser resolvida com sensatez se nós estivermos abertos. E isso nos traz ao tema da educação. Por quê?
Se isso for verdade, se não é só uma questão de uma empresa ou um país investindo em capital humano, mas também sobre a própria natureza do ser humano nessa comunidade global moderna, então a educação passa a ser fundamental. Fundamental não apenas para um país, mas fundamental para a chance que cada indivíduo tem de ter sucesso. E é por isso que, basicamente, no mundo inteiro, hoje, os governos